Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no CFC Academy. Meu nome é Claudinei Oliveira e semanalmente eu venho trazendo assuntos muito importantes para os concursos voltados para o cargo de contador, mas eu gosto de salientar que esses assuntos também caem para outros concursos onde tem administração pública, AFO e contabilidade pública. São temas muito importantes. Claro que o nosso foco é para o cargo de contador, mas você que está estudando para algum outro concurso que caia a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, acredito que essa aula também vai poder te ajudar. Como você viu no título dessa aula, nós vamos focar por questões o tópico de despesa pública. Então, caso você esteja chegando agora, você pode procurar aqui no nosso canal. Há algum tempo atrás nós fizemos já uma aula falando sobre a despesa pública voltada para a parte teórica, com algumas questões ao final da aula. Para essa aula específica, nós vamos fazer ela por questões por completo. Claro que nós vamos utilizar um pouco das questões, como eu sempre faço, aula a aula, para fazer uma breve revisão, mas o foco dessa aula vai ser a resolução de questões. Então, nós vamos ter questões de concursos federais, de concursos a nível municipal, então vai ser algo bem abrangente. Algumas questões mais simples, outras questões um pouco mais complexas, mas, no geral, nós vamos conseguir fazer essa revisão focado de novo no tópico de despesa pública. E, continuando aqui a nossa tradicional apresentação, nós somos o CFC Academy e trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Para quem não sabe, o exame de suficiência você pode fazer tanto estando no último ano da graduação de Ciências Contábeis, como também se você já é formado, se formou há muito tempo, mas acabou não tirando o seu registro, nós podemos te ajudar. Lembrando que para você exercer uma atividade contábil profissional, você precisa ter o seu registro profissional. Então, você pode utilizar aqui o nosso QR Code que está na tela, e lá você vai encontrar a comunidade do contador concursado. Lá você vai ter todo o material que você precisa para aprovação no seu primeiro concurso de contador, ou também você pode encontrar o método 3R voltado especificamente para o exame de suficiência. Lá você vai seguir um método desenvolvido pelo Felipe e você vai chegar à sua aprovação. E também nós temos o CFC Questões, que é uma plataforma de questões voltadas para a área da contabilidade, tanto para o exame de suficiência como também para concurso. Lá você vai encontrar diversas questões e você consegue filtrar por banca, por tópico, por matéria, consegue analisar o seu desempenho, a sua evolução ao longo do tempo, que também é muito importante quando nós falamos em relação a um estudo um pouco mais profissionalizado. Tudo que a gente consegue mensurar, nós conseguimos melhorar. Então, se você sabe, por exemplo, que está acertando 40% das questões de lei de responsabilidade fiscal e após 4 semanas você evoluiu para 65%, por exemplo, você já consegue ver a sua melhora. E aí você vai fazendo suas análises e também testando o custo-benefício. Se você vai focar, por exemplo, um pouco mais em raciocínio lógico, um pouco mais em português, e assim você consegue direcionar o seu estudo para aquilo que você precisa melhorar ou tem espaço para melhorar. Lembrando que, geralmente, o ideal é que você estude antes dos editais abrirem. Então, quando o edital abre, você já está preparado para aprovação, mas caso você já tenha um edital em vista, você consegue sim alinhar a estratégia com o seu cronograma de estudos. O Felipe tem até um cronograma de estudos que ele disponibiliza na comunidade do contador concursado, que em ciclos de 3 meses, ao longo do tempo, você vai se tornar competitivo para um cargo de contador. Então ele aloca as principais matérias que ele acha correto para você começar estudando, e depois que você tiver essa base, aí você vai se aprofundando nos outros ciclos de matérias. Mas, continuando aqui, o assunto da aula de hoje vai ser despesa pública, lembrando que ele é focado em questões. Nós já temos uma aula que aborda um pouco da teoria. Claro que não é porque nós vamos apenas resolver questões que você não vai utilizar da teoria, não vai aprender um pouco mais da teoria nessa aula. Pode continuar nessa aula que com certeza nós vamos utilizar como revisão e aprofundar um pouco mais na teoria. E o meu nome é Claudinei Oliveira. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, aqui embaixo está relacionado ao meu canal do YouTube. Lá no meu canal eu falo de concurso de uma forma um pouco mais abrangente. Aqui eu falo específico para o cargo de contador, assim como no meu Instagram falo mais
para os formados em contabilidade, e no meu canal no YouTube eu falo de uma forma um pouco mais abrangente de concurso. Falo um pouco de vestibulares, uma aula em relação a estudos no geral. Então você vai ver que eu respondo questões de vestibulares, de português, por exemplo, ou provas anteriores, de outros cargos que tem correlação, por exemplo, português, informática, raciocínio lógico, algo mais abrangente dentro do segmento concursos e vestibulares. E agora nós vamos para a nossa resolução de questões. Então vamos lá. Primeira questão foi da banca Fundatec, ano de 2025, para o cargo de assistente. Foi para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, especialidade administração. A Secretaria da Fazenda de um município realizou diversos pagamentos ao longo do ano. Entre eles estava a devolução de calções feitas por empresas contratadas, o resgate de operações de crédito antecipadas e o pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Esses pagamentos não precisam de autorização legislativa e não estavam previstos no orçamento anual, mas foram registrados no balanço financeiro do município. Esse tipo de despesa é classificado como, então aqui, algo bem recorrente nas provas de concurso, vem destacado no edital, classificação da despesa. Também temos a classificação da receita, mas nesse foco nós vamos focar apenas na despesa. Lembrando que nós temos despesas correntes, de capital, orçamentária, extra-orçamentária. Então aqui, nas alternativas, nós vemos que a banca Fundatec, destacando de novo que é uma questão recente, foi no ano de 2025, confundiu alguns conceitos para essa questão. Em alguns casos, você está resolvendo a questão, você bate o olho e você lembra que você já estudou aquele conceito. Mas, às vezes, aquele conceito que está na alternativa não é o que a banca está te cobrando. Então, muito cuidado com isso. Não é porque você viu ali uma alternativa familiar que aquele é o gabarito correto. Então, sempre tenta alinhar o gabarito, a alternativa, com o que está sendo perguntado. Porque em alguns casos você acaba caindo na pegadinha e errando uma questão que teoricamente seria fácil e você já estudou aquele tema. Então aqui, alternativa A, receita orçamentária. B, receita extra-orçamentária. C, extraordinária. D, corrente. E E, de capital. Então, lembrando que nós estamos falando das despesas e nós temos as despesas correntes e as despesas de capital. Geralmente as pessoas colocam um K para poder diferenciar uma da outra, porque as duas começam com C. Então, geralmente quando você for ver algumas aulas, os professores, em geral, tratam a receita corrente com o C e a despesa corrente ou a despesa de capital, eles tratam com o K. Para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa B, que é uma despesa extra-orçamentária. E como você poderia ter chegado a esse gabarito? Lembrando que a alternativa C, extraordinária, você já poderia eliminar. E você ficaria entre dúvida, no pior dos cenários, entre essas 4 alternativas que fazem sentido sim quando nós estamos falando da despesa. Porém, nesse caso não entraria, sendo receita corrente ou de capital, não é o que está sendo perguntado. E aí você ficaria em dúvida entre A e a B. As receitas orçamentárias são aquelas que estão na LOA. Nós já tivemos uma aula em relação à LOA, LDO e o PPA. Então, são aquelas despesas onde existe a programação de todas as receitas, todas as despesas, e é aprovado pelo Legislativo, por exemplo, na Câmara Municipal, quando a gente fala de um concurso a nível municipal. Mas aqui no próprio comando da questão, eles falam de outro tipo de ingresso,
que teve, que nesse caso aqui são operações de crédito antecipado, devolução de calções feitas. Nesse exemplo, a devolução de uma calção, ou no caso, o calção, a gente tem um exemplo muito mais simples, que é o de uma licitação. Por exemplo, a empresa ganhou uma licitação e ela precisou fazer um depósito de 10% do valor do contrato para mostrar que ela tinha capacidade financeira de honrar com aquele contrato em relação ao serviço também que ela vai prestar, seja para o município, seja para o estado. Então, aquele ingresso, aquele calção da licitação, é um tipo de receita, só que ele seria um fato permutativo, porque ele vai transitar ali entre o ativo do município, no exemplo municipal, mas depois vai ser devolvido nesse exemplo da licitação. Então, por isso que é uma despesa considerada extra orçamentária, ela não integra ali o orçamento. Agora, continuando, lembrando que o nosso gabarito dessa questão é a letra B. Próxima questão foi da Universidade de Santa Catarina, ano de 2025, analista administrativo, Câmara Municipal de Três Barras. Na administração pública, as despesas são classificadas conforme sua natureza e vínculo com o orçamento aprovado. A correta identificação entre despesas orçamentárias e extra-orçamentárias é importante para garantir a transparência, o controle e a legalidade da execução orçamentária e financeira. Considerando essas classificações, assinale a alternativa. Agora nós vamos para as alternativas. A despesa orçamentária corresponde apenas a despesas realizadas com pessoal, ativo e inativo, excluindo qualquer outra modalidade de gastos. Então aqui já chamou a atenção, excluindo qualquer outra modalidade de gastos. Como nós vimos, existem outras modalidades de gasto, não apenas as despesas com pessoal. Então, a alternativa A, podemos eliminar. B. A despesa extra-orçamentária consiste em saídas de numerário que não reduzem o patrimônio público. Olha aqui algo que chamou a atenção, vou até destacar para nós. Não reduzem o patrimônio público. Então, voltando um pouquinho para a questão anterior que nós vimos, lá a questão anterior falava que a despesa extra-orçamentária, naquele exemplo que eu falei, seria um fato permutativo, não ia reduzir o patrimônio público. E nesse caso nós vimos que a alternativa B segue essa mesma linha. Então, nós já podemos destacar ali que chamou a atenção inicialmente a alternativa B. Agora, vamos continuar para as próximas. C. As despesas extra-orçamentárias são previstas na LOA. Então, já vou destacar aqui mais uma outra coisa. A alternativa C, ela está afirmando que a despesa extra-orçamentária está prevista na LOA. E como nós vimos na primeira questão, na explicação, as despesas extra-orçamentárias não estão previstas. Então, já poderíamos também eliminar a alternativa C. Como vocês podem ver, em algumas bancas a diferença de uma alternativa correta para uma alternativa errada é bem sutil. Então, se você estiver com pressa, ansioso, em alguns casos até cansado, você pode deixar para trás uma palavrinha que você poderia matar a questão. Então, muito cuidado com algumas bancas. Agora, a alternativa D. Toda despesa pública que envolva movimentação de caixa será obrigatoriamente como orçamentária, independente da sua origem e finalidade. Então, só aqui tenho mais uma dica para vocês. Aqui falou toda e independentemente. Como eu falei na aula anterior,
muito cuidado com essas palavras afirmativas. Então, principalmente essa nunca, sempre, jamais, exclusivamente, geralmente, esse tipo de palavra acaba gerando um conflito e você acaba marcando ela. Mas nesse caso, seria uma alternativa errada. Então, muito cuidado com as alternativas, com as palavras 100% afirmativas. Como essa aqui, a letra D. Está falando, independentemente da sua origem ou finalidade, toda despesa pública envolvida de caixa é obrigatoriamente classificada como orçamentária. Não faz sentido também, ela está contra aquela que a gente já destacou, que era a alternativa B. Então também não faz sentido. Vamos ver aqui a alternativa E agora. A devolução de valores arrecadados indevidamente a título de tributos configura despesa orçamentária, pois se refere à restituição de receita pública prevista em lei. A alternativa D ficou um pouco confuso também, mas para esse caso, para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa B. É aquela que melhor responde o comando da questão. Então, a alternativa B. E vocês percebem que por uma palavrinha a gente já conseguiu eliminar 3 alternativas e no pior dos cenários você ficaria em dúvida entre a B e a alternativa E. Então ainda seria melhor você chutar entre 2 do que entre 5 alternativas. Então você vê que é uma forma sim de você resolver a sua prova e garantir alguns pontos preciosos em relação ao seu concurso. Agora, próxima questão do Instituto SECPLAN 2025 para o cargo de contador da Prefeitura de Presidente Kennedy. As saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores, ou seja, pertencem a exercícios anteriores, de acordo com seu respectivo empenho, de forma que nos exercícios seguintes serão consideradas extra-orçamentárias. Que aqui ele tem as alternativas. Alternativa A, pagamento de restos a pagar. Vamos destacar aqui. Os restos a pagar pertencem a exercícios anteriores? Sim. Então, já é algo que chamou a atenção. Vamos ver aqui na alternativa B. Recolhimento de consignações e retenções? Não necessariamente. C. Devolução de valores de terceiros? Calções e depósitos? Aqui nós temos uma pegadinha. Eu vou marcar aqui também. Vou destacar. E sim, então também faz sentido. Até agora nós eliminamos só a alternativa B. Estamos em dúvida entre a C e a A. Agora a alternativa D. Pagamento das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária? Não. Lembrando que quando nós falamos de ARO, que é a antecipação da receita orçamentária, ela começa a partir de 10 de janeiro e tem que ser encerrada até 10 de dezembro. Então você não pode virar o ano com esse tipo de pendência. Você finaliza a antecipação de uma receita orçamentária dentro do mesmo ano. Então não poderia ser também a alternativa D. Nesse caso nós ficaríamos entre dúvida a letra C e a letra A. Mas tem um grande ponto aqui nessa questão. Teoricamente, as duas estão certas, mas lembra do que eu falei de você alinhar a alternativa, o gabarito com o que está sendo perguntado. Aqui, o comando da questão fala sobre as saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores. Então, de acordo com seu respectivo empenho, na forma dos exercícios seguintes serão consideradas extra-orçamentárias. Então, o pagamento de um calção é considerado extra-orçamentário? Sim. Porém, aqui ele está destacando a questão do empenho. E quando nós falamos em relação ao pagamento de uma despesa pública, nós lembramos daquela sequência que nós já aprendemos na outra aula. Então, nós temos o empenho. Depois do empenho, nós temos a liquidação. E depois da liquidação, nós temos o pagamento.
ele necessariamente vai seguir essa sequência. Então, se você vê uma questão que fala que foi feito o pagamento sem empenho, já está errado. Ou foi feito o pagamento antes da liquidação, também está errado. Ou, por exemplo, a liquidação antes do empenho, também está errado. Necessariamente, a despesa pública vai seguir essa sequência: empenho, liquidação e pagamento. Decora essa sequência, é algo relativamente simples e cai com frequência para os cargos de contador, quando a gente fala sobre as despesas públicas. Empenho, liquidação e pagamento. Segue necessariamente essa sequência, você decorou isso, você não erra mais esse tipo de questão. Então, como nós vimos nas questões anteriores, que falava sobre calções e depósitos, sim, é algo extra-orçamentário. O calção e o depósito é. Mas tinha a palavrinha-chave que falava sobre empenho. E quando nós falamos sobre empenho, aqui nós lembramos do restos a pagar. E aproveitando para fazer uma breve revisão, lembrando que nós temos os restos a pagar processados e os não processados. E qual é a diferença deles? Lembra aqui da sequência da despesa, então empenho, liquidação e pagamento. Quando finalizou o exercício, aquelas despesas que foram liquidadas, se elas não forem pagas ainda, elas vão para restos a pagar processados. Por quê? Porque já teve a liquidação. E se aquele empenho ainda não teve a liquidação, ele vira um tipo de restos a pagar, ou seja, RP, não processado. Vai ser o não processado. Essa é a diferença. A diferença está na liquidação. Então, gravou essa sequência, empenho, liquidação e pagamento, você não erra mais questões de restos a pagar, você não vai errar mais esse tipo de questão. Isso quando nós falamos da parte teórica. Tem algumas bancas que juntam a teoria com algumas tabelas. Então pode vir a dificultar um pouco até pela questão do tempo. Algumas pessoas acabam chutando ou não tem tempo de resolver porque deixaram por último. Mas na teoria, se cair perguntando na teoria, você não erra mais esse tipo de questão. Então o nosso gabarito é a letra A. Próxima questão, Instituto Consulplano de 2025, CONAB, especialidade de administração. A Lei 4.320 estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos. Considerando a estrutura normativa, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de despesa orçamentária. Toda saída financeira, autorizada ou não. Como assim autorizada ou não? Que reduza o ativo disponível da entidade pública. Quando nós falamos em saída financeira, ela precisa de uma autorização. Então, como vai colocar aqui que é uma saída autorizada ou não? Então, já pode descartar a alternativa A. B. Aplicação de recursos autorizada por lei destinada à execução de ações governamentais. Então, despesa orçamentária. Até aí, ok? Vamos ver aqui, letra C. Transferência de ativos financeiros de titularidade pública para entes privados. Também não faz muito sentido. E a alternativa D, desembolso compulsório determinado por atos administrativos regulamentares. Então, nesse caso, nosso gabarito, letra B de bola. Próxima questão, Banca FAO, Unicentro, ano de 2025, caiu para o cargo de contador da Prefeitura de Pinhalão. Assinale a alternativa que apresenta uma despesa classificada como extra-orçamentária. Deixa eu até destacar aqui, extra-orçamentária. Alternativa A, sentenças judiciais. B, despesas de exercícios anteriores. C, indenizações. D, pagamento de aposentados e pensionistas. E E, devolução de calção prestada por terceiros. Aqui para essa questão você poderia eliminar a D. Aposentado e pensionista é uma despesa orçamentária.
Despesas de exercícios anteriores também. Sentenças judiciais também. E aí o nosso gabarito é a letra E. Devolução de caução prestada por terceiros. Algumas bancas, aproveitando aqui essa questão, algumas bancas fazem uma questão pequena, dá até eu entender que tem alguma pegadinha no meio das alternativas, mas às vezes pode ser uma questão fácil mesmo. Mas mesmo que pareça muito fácil, resolva com calma, para não acabar perdendo esse ponto. Próxima questão, FCC, ano de 2025. Técnico judiciário, olha só, um concurso federal, foi do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para a especialidade de contabilidade. De acordo com o Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, uma despesa extra-orçamentária decorre de... Alternativa A, do pagamento, em março de 2025, de uma despesa empenhada neste mesmo mês, com receita orçamentária arrecadada no exercício de 2024. Então, aqui ele quer saber de uma despesa extra-orçamentária. Se a despesa foi empenhada, ela tinha dotação. Então, já não poderia ser considerado extra-orçamentário. Eliminamos aqui a alternativa A. B. Da execução dos créditos adicionais abertos para reforço de dotação orçamentária, que resultou insuficiente durante o exercício financeiro. Também não. C. Do pagamento, em janeiro de 2025, de despesa referente à aquisição de computadores empenhada em dezembro de 2024. Até o momento, sim. Alternativa D, do empenho em março de 2025 de uma despesa sem dotação fixada na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2025 e do suprimento de fundos concedidos a um servidor público para cobrir despesas de pequeno montante financeiro e pronto pagamento. Aqui ele tentou confundir sobre o regime de adiantamento. Então, para essa questão, nosso gabarito, letra C. E por que a letra C? Vou destacar aqui. O pagamento foi em janeiro de 2025, porém a despesa foi empenhada em 2024. Então, o pagamento de restos a pagar é uma despesa extra-orçamentária. Ela foi empenhada, essa despesa, no orçamento de 2024, mas por algum acaso foi paga apenas em 2025. Então, isso é um exemplo de despesa extra-orçamentária, porque ela ficou no orçamento de 2024 e o pagamento foi apenas em 2025. Então, em 2025 foi uma despesa extra-orçamentária. Próxima questão, FAO Unicentro, ano de 2025, cargo de contador, Prefeitura de Porto Barreiro. Assinale a única alternativa que apresenta uma despesa orçamentária, então aqui ela quer saber a despesa orçamentária, classificada como despesa corrente. Amortização da dívida pública. Então, aproveitando para fazer uma breve revisão. Amortização da dívida pública não, porque aqui é capital. Vou colocar o casinho aqui. B.
adiantamento de recursos para deslocamento do servidor público a trabalho. Então, sim, aqui seria o corrente. Pagamento de restos a pagar, aqui já seria considerado extra orçamentário, então não entra, porque o comando da questão quer saber uma despesa orçamentária. Então podemos eliminar aqui a C. D. Devolução de calção realizado por prestador de serviço contratado mediante licitação. Então até destacar aqui, nós já resolvemos uma questão parecida anteriormente. Então falando aqui do calção e licitação, é um exemplo extra orçamentário também. Não é o nosso gabarito, porque aqui quer saber sobre uma despesa orçamentária. Então já poderia eliminar também a letra D. E letra E, recolhimento de valores retidos sobre a folha de pagamento. Também não. Então, a única despesa orçamentária classificada como uma despesa corrente é a alternativa B, adiantamento de recursos para deslocamento de servidor público ao trabalho, que seria, por exemplo, o vale transporte. Então, gabarito dessa questão, letra B. Lembrando de novo, quando nós falamos sobre classificação da despesa e da receita segundo a Lei 4.320, nós temos as receitas e despesas correntes e as receitas e despesas de capital. E aí, se você pegar na lei, nós temos alguns tipos de receitas que nós utilizamos o mnemônico tributa compás, que é tributário, contribuições, patrimonial, industrial, serviços e outras transferências correntes. E temos o outro mnemônico, que depois você pode anotar aí com mais calma, que é opera ali, amor, que seria amortização, operação de crédito, são as receitas e despesas de capital. Então, nosso gabarito para essa questão, letra D. Próxima questão, também foi para o cargo de contador da Prefeitura de Porto Barreiro. As operações realizadas pelos entes públicos são classificadas como orçamentárias e extra-orçamentárias, conforme a natureza da origem ou destino de recursos. Assinale a alternativa que apresenta uma operação considerada extra-orçamentária, segundo as normas da contabilidade pública. Então, receita com venda de bens públicos inservíveis. B. Receita com aluguéis. C. Receita com aplicações financeiras. D. Despesas com pagamento do principal de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. E E. Despesa com inversões financeiras. Então, se nós formos pensar na LOA, que é a nossa Lei Orçamentária Anual, vai estar previsto uma venda de bens públicos inservíveis, até porque para vender um bem público precisa de autorização. Então, a partir do momento que tem essa autorização, seria uma receita orçamentária, porque ela já estaria constando na LOA. Então, a alternativa A não poderia ser. B. Receita com aluguéis. Seria classificado como uma receita corrente patrimonial. Então, poderia descartar também. Receita de aplicações financeiras. É uma receita corrente também. E a despesa com pagamento do principal de operação de crédito por antecipação de receita, aqui sim, é a nossa extra-orçamentária. Então, até o momento, a letra D é o gabarito. E despesas com inversões financeiras. O que seria uma inversão financeira? É quando o ente público
está ali, por exemplo, fazendo a aquisição de um imóvel que ela já está alocando. Então, por exemplo, a prefeitura da sua cidade está alocando um imóvel para fazer um posto de saúde, uma pequena clínica, uma pequena escola, ou alguma dos setores ali da prefeitura. A partir do momento que ela vai fazer a compra daquele imóvel, ele passa de ser uma locação para ser um imóvel da própria prefeitura. Isso é um exemplo de inversão financeira. Ou seja, a compra de um imóvel que já está sendo utilizado mediante locação pela administração pública. Então, isso seria uma inversão financeira, que também não é o caso aqui do nosso gabarito. Então, a única operação considerada extra-orçamentária é a letra D. Agora, a próxima questão. Para o cargo de auditor de controle interno, Prefeitura de Céu Azul, as despesas públicas demonstram a aplicação de recursos públicos arrecadados, permitindo que os órgãos de controle e a população acompanhem sua gestão. Assinale os gastos apresentados abaixo e assinale o único que se refere a uma despesa classificada como extra-orçamentária. Então, despesas de exercícios anteriores, compra de material permanente, ativo imobilizado, pagamento do principal de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, D, juros e encargos sobre a dívida pública, e E, depreciação de bens do ativo imobilizado. Então, só destacando aqui mais uma vez, nós vamos procurar aqui a que está classificada como extra-orçamentária. Então, para essa questão, o nosso gabarito é letra C, pagamento do principal de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Gabarito, letra C. Próxima questão. Cargo de contador, Prefeitura de Céu Azul. Assinale a alternativa que não apresenta uma despesa pública classificada como orçamentária. Então, nós vamos procurar que não representa uma despesa pública orçamentária. Alternativa A, aquisição de materiais para o estoque. B, adiantamento de recursos para viagem oficial de servidor público, conhecido também como adiantamento, suprimento de fundos. C, despesas de exercícios anteriores. D, gastos com inativos e pensionistas. E a alternativa E, pagamento de restos a pagar. Então, nosso gabarito para essa questão, letra E. Próxima questão, Fundatec, para tesoureiro de lajeado. Qual é o nome das despesas que permitem ao gestor público flexibilidade quanto ao estabelecimento de seu montante, assim como quanto à oportunidade de sua execução? Então, impositivas, vinculadas, discrepantes, discriminadas e discricionárias. Aqui logo de cá nós podemos eliminar a C e a D, discrepantes e discriminadas não fazem sentido em relação ao comando da questão, e nós ficaríamos aqui na dúvida quanto às impositivas, vinculadas e discricionárias. Então, vou até destacar aqui para deixar aqui para vocês.
Despesas que permitem ao gestor público flexibilidade. Uma despesa impositiva ou vinculada, ela não permite flexibilidade. Embora seja um conceito que a gente estuda em relação às despesas, ela não tem essa flexibilidade. Dentre essas, a única que tem a flexibilidade é a alternativa E, que são as despesas discricionárias. E a C e a D já não fazem nenhum sentido em relação a essa parte da despesa. A gente já poderia eliminar logo de cara. Mas você poderia ficar em dúvida entre a A e a B, porque sim, existem as despesas impositivas, as despesas vinculadas, mas porém, a palavra-chave para você matar essa questão seria a flexibilidade. Qual permite aqui a flexibilidade do gestor público? Alternativa E, discricionárias. Então, nosso gabarito, letra E. Agora, próxima questão, no ano de 2025, caiu para analista de tesouraria, Prefeitura de Capanema, Paraná. Assinale a alternativa que não apresenta uma despesa sobre o ponto de vista orçamentário. Então, aqui nós estamos procurando a incorreta. Alternativa A, depreciação de bens. B, juros da dívida pública. C, adiantamento de 13º salário. D, compra de material de consumo para o estoque. E E, pagamento de precatórios devidos pelo ente público. Então aqui nós estamos procurando que não é uma despesa do ponto de vista orçamentário. Para essa questão seria a alternativa A, depreciação de bens. Agora, vamos para a próxima questão. Banca IDECAP, o cargo de contador, Câmara Municipal de Santa Leopoldina, sobre a realização de despesa orçamentária, assinale a alternativa correta. A realização da despesa depende de autorização legislativa e deve ter crédito orçamentário correspondente. B. A despesa deve ser realizada sem a necessidade de autorização legislativa, desde que haja crédito orçamentário correspondente. C. A despesa deve integrar o orçamento e ser discriminada por elementos, sem a necessidade de crédito orçamentário. Então aqui a gente já pode eliminar. E D. A despesa deve ser fixada no orçamento público independentemente da autorização legislativa. Então, logo de cara, C e a D estão descartadas. Agora vamos analisar melhor a A e a B. Então, a realização da despesa depende da autorização legislativa, sim, e deve ter o crédito orçamentário correspondente, que seria a dotação. B. A despesa deve ser realizada sem a necessidade de autorização legislativa, desde que haja crédito correspondente, o que não faz sentido. Então, nosso gabarito para essa questão, letra A. Gabarito da questão, letra A. Então, como vocês viram aqui, apenas uma palavrinha pode mudar todo o contexto da alternativa e você consegue já eliminar ela. Próxima questão. Contador Câmara Municipal de Santa Leopoldina, acerca da escrituração contábil da despesa extra-orçamentária, assinale a alternativa correta. Então, nós temos que saber aqui a alternativa correta. A escrituração contábil da despesa extra-orçamentária é feita apenas em caso de restituições de valores recebidos, então, B. A escrituração contábil da despesa extra-orçamentária depende exclusivamente de autorização legislativa. C. A escrituração contábil da despesa extra-orçamentária é independente de autorização legislativa relativa a restituições ou pagamentos. Então, bom deixar destacado aqui, diferenciado. Independente de autorização legislativa.
para restituições e pagamentos. Então, e a alternativa D, a escrituração contábil da despesa extra-orçamentária só ocorre quando há entrada de receita extra-orçamentária correspondente. Então, aqui também não. Para essa questão, nosso gabarito letra C de casa. Próxima questão, também cargo para contador, Câmara Municipal de Santa Leopoldina. Assinale a alternativa que apresenta uma característica distintiva da despesa extra-orçamentária. A despesa extra-orçamentária corresponde apenas à restituição de valores recebidos, como calções e depósitos. B. A despesa extra-orçamentária depende da autorização legislativa para ser realizada. C. A despesa extra-orçamentária origina-se exclusivamente de receitas orçamentárias. E D. A despesa extra-orçamentária é independente da autorização legislativa, sendo paga à margem da lei orçamentária. Então, aqui, como nós podemos ver, eles tentaram confundir um pouco a alternativa B e a D, mas como nós vimos na questão anterior, quando falamos sobre depósitos e restituições, aí ela independe da autorização legislativa. Então, esse é o erro da alternativa B, que fala que depende da autorização legislativa. Então, o gabarito para essa questão é a letra D de dado. Próxima questão, Universidade Federal do Mato Grosso. Ano de 2024, caiu para o cargo de contador para a Prefeitura de Cáceres. Em relação à despesa orçamentária e extra-orçamentária, marque a alternativa correta. Os depósitos de calção devem ser registrados no passivo circulante. Valores restituíveis e independem de autorização legislativa para que possam ser reembolsados ao seu proprietário. Até o momento, essa aqui está correta. B. O recolhimento da contribuição sindical a título de consignação descontada em folha constitui receita que ingressa definitivamente ao patrimônio? Não, como nós vimos. Esses recolhimentos do servidor para o seu próprio regime não integram. C. O pagamento de restos a pagar, quando efetuado no exercício seguinte, deverá então ser provido do orçamento atual. Também não. E D. A operação de crédito por antecipação de receita é um tipo especial de operação de crédito, cujo pagamento deve ser efetuado como despesa orçamentária, mais os juros e os demais encargos deste empréstimo serão despesas extra-orçamentárias. Então, nosso único gabarito, a única correta aqui para essa questão é a alternativa A. Então, gabarito letra A. Próxima questão, Instituto Axis, ano de 2024, caiu para o cargo de administrador. Nas alternativas a seguir estão listadas despesas extra-orçamentárias, à exceção de uma, que nós vamos assinalar. Então, aqui é procurando a incorreta. Restituição de calção é uma extra-orçamentária? Sim. Então, restituição de calção é extra. Pagamento de restos a pagar? Pagamento sim, é extra-orçamentário. C. O repasse ao credor de consignações em folha também é extra-orçamentário. D. Pagamento de benefícios previdenciários? Não, o pagamento de benefícios
é despesa orçamentária. E resgate de operações por antecipação de receita orçamentária. Então, o resgate também é extra. Aqui, nosso único gabarito é a alternativa D, alternativa correta. Próxima questão, Banca Avança São Paulo, ano de 2024, caiu para o cargo de procurador jurídico, Câmara Municipal de Paraty. Considere os conceitos do direito financeiro. É correto afirmar que o conjunto de gastos realizados pelo Estado no seu funcionamento, ou seja, a aplicação de recursos financeiros em bens e serviços destinados a satisfazer as necessidades coletivas, é denominado especificamente de créditos adicionais? Não. Lembrando um pouquinho sobre créditos adicionais, o que são? Nós temos os créditos especiais, suplementares e os extraordinários. Então, não tem a ver com créditos adicionais essa questão, então podemos eliminar. Receita pública? Também não. Despesa pública? Sim. Até agora esse é o nosso gabarito, mas vamos analisar as outras. Controle da execução orçamentária? Vamos ver bem o comando da questão. Aplicação de recursos financeiros. Então, controle da execução orçamentária não faz muito sentido com o comando da questão. E contabilidade também não faz sentido nenhum, foi uma alternativa genérica que poderia eliminar. Então, para essa questão, no pior dos cenários, ficaria em dúvida ali entre a C e a D, mas a que melhor responde o comando da questão é a alternativa C, despesa pública. Próxima questão, Banca FGV, ano de 2024, caiu para controlador interno, Prefeitura de Caraguatatuba. No processo de aquisição de bens ou serviços por parte do ente da federação, deve-se identificar se o registro do fato é de caráter orçamentário ou extra-orçamentário. Então aqui nós precisamos saber sobre o registro do fato e se ele é orçamentário ou extra-orçamentário. Em relação a essa distinção, assinale a opção correta. A. Extra-orçamentário. Derivam da emissão de empenho para suportar o contrato, como a contratação de serviços de terceiros. Então, não. Podemos descartar. B. Extra-orçamentário. Representa o desembolso de recursos de terceiros em poder do ente público, como devolução de calções. Até o momento, essa aqui é a única que chamou a atenção. C. Orçamentário. Constitui um instrumento para alcançar os fins dos programas governamentais, como pagamentos de salário e maternidade. D. Orçamentário. Provém do recolhimento de consignações e retenções com o recolhimento de valores anteriores retidos na folha de salários de pessoal. E orçamentário. Necessitam de recurso público previsto para a realização e devem ser autorizados pelo Poder Legislativo, como o pagamento de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Como nós já vimos,
quando nós falamos de extra orçamentário, sobre devoluções de calção, por exemplo, não precisa da autorização do Poder Legislativo. Então essa aqui podemos descartar também. Até o momento a gente descartou a A e a alternativa E. Agora vamos analisar melhor. Então, como a questão fala no processo de aquisição de bens ou serviços por parte do ente da federação. Então, para essa questão, o nosso gabarito aqui é a alternativa B de bola. E como nós podemos ver, essa aqui já foi uma questão um pouco mais difícil, também caiu para o cargo de controlador interno e a banca FGV, que já é uma banca conhecida por ser um pouco mais difícil nas questões. Mas então, nosso gabarito aqui foi a letra B. Uma palavrinha, um deslize e poderíamos perder esse tipo de questão. Então, banca FGV, muito cuidado, tem que ler com muita calma as alternativas. Próxima questão, Banca Selecon, de 2024, caiu para o cargo de contador, Prefeitura de Sapezal. Como uma das suas características, a despesa pública orçamentária. Então, quer saber sobre a orçamentária? Alternativa A. Dispensa a existência de crédito na dotação. Então, aqui chamou a atenção, dispensa a existência de crédito na dotação. Não, precisa ter sim a dotação, porque nós estamos falando da despesa orçamentária. Então, já podemos eliminar. B. Depende de autorização na LOA. Lembrando que nós estamos falando da orçamentária. Se fosse essa orçamentária, como por exemplo, devolução de calção, aí não precisaria de autorização. Então, deixa aqui a alternativa B de stand-by. C. Carece de disponibilidade financeira para ser comprometida. Nesse caso, não necessariamente. Você pode comprometer ela colocando na LOA, mesmo que no momento ali não tenha a disponibilidade financeira. E D, necessita de autorização do controle interno para ser assumida. Nesse caso não, quem faz a autorização é o legislativo. Então, nosso único gabarito correto, a alternativa B de bola. E chegamos ao fim da nossa bateria de questões. Espero que possa ter te ajudado nessa aula. Como nós podemos ver, tivemos algumas questões um pouco mais fáceis, algumas um pouco mais difíceis. Claro que isso vai depender um pouquinho de concurso para concurso, de cargo para cargo. Então, por exemplo, aquela questão que nós fizemos para técnico do TRF4 foi relativamente simples se comparado àquela da prova da FGV, que foi para controlador interno. Então, eu sempre bato nessa tecla que, dependendo do tópico e da banca, a gente tem que avaliar qual é o concurso que a gente vai prestar. Um tópico fácil para o cargo de auditor de controle interno, por exemplo, pode ser cobrado um tipo de conhecimento muito mais aprofundado pela banca FGV, como foi nesse exemplo, do que, por exemplo, para um cargo de assistente ou técnico de contabilidade de uma prefeitura, por exemplo, de uma banca um pouco mais simples. Então, dentro daqueles tópicos um pouco mais simples, as bancas conseguem aprofundar num nível de conhecimento bem mais restrito do que, por exemplo, alguns tópicos que são mais difíceis, mas para um cargo geralmente de nível inicial, de uma prefeitura, de uma câmara municipal, de um pequeno município, geralmente o tipo de questão é um pouco mais simples também. Então você consegue perceber essa variação em relação à banca, ao tipo de cargo que você está prestando e ao nível das questões. Mas por hoje é só, espero que eu possa ter te ajudado. Convido você a assistir os outros vídeos anteriores desse tópico e dos outros tópicos e aguardo você
na semana que vem com mais um tópico e mais uma resolução de questões para os concursos públicos do cargo de contador. Então, boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.